chegou o dia de aprender a gerar renda recorrente como gente grande. E não só uma estrutura de renda recorrente, mas uma malha de renda recorrente utilizando operações em opções da Petrobras. Fala, meus amigos operadores de opções, máquinas de tirar dinheiro do mercado financeiro. Hoje a gente vai aprender a montar uma malha de renda recorrente em opções da Petrobras. E por que Petrobras? Porque é a ação com maior liquidez do mundo em opções. Ela tem liquidez excelente para a gente montar essa estratégia, para a gente desmontar essa estratégia e para algum manejo eventual que a gente possa fazer. E para quem não sabe, a Petrobras é de fato a ação que tem a maior liquidez do mundo em opções. Ela é superada por alguns ETFs e tal, mas como ação é a primeira do mundo nesse quesito. Por isso, ela é a selecionada. E outra coisa, ela está em tendência lateral, o que é o ideal para potencialização e montagem da estrutura que a gente vai falar. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Quem já é inscrito no canal e conhece o trabalho sério que a gente executa por aqui, já chega deixando o like na confiança. Se você ainda não é inscrito, está conhecendo o canal agora, vamos combinar o seguinte, não deixa o like ainda. Você assiste todo o conteúdo desse vídeo, se ele agregar no seu operacional, se ele ampliar um pouquinho o seu ângulo de visão, se ele for útil em alguma maneira, aí você faz o seguinte, você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que a gente vai deixar por aqui. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade aberta no Telegram, a maior e melhor comunidade do mercado de opções brasileiro, você não sabe o que está perdendo. É totalmente gratuito e o link está aqui na descrição. E antes de qualquer coisa, a gente tem que contextualizar o que é uma operação de renda recorrente para que a gente possa aplicar a nossa malha. Operação de renda recorrente não é uma compra seco, não é uma trava de alta, embora essas operações sejam excelentes para você potencializar a sua carteira no movimento direcional. As operações de renda recorrente, elas priorizam o lucro com a passagem do tempo. A nossa bolsa, o Ibov, a Petrobras até, inclusive ela está numa tendência de alta, mas no curto prazo ela passa por vários momentos de tendência lateral. Sendo assim, essas estratégias de renda recorrente que ganham na passagem do tempo são extremamente beneficiadas. Então, para gerar renda recorrente, nós temos que utilizar estratégias que remetem à venda, né? Como venda coberta, venda de put. Só que qual o problema de uma venda coberta ou a venda de put simples para renda recorrente? Bom, ela tem um limite. Eu vou ter que comprar o ativo, no caso da venda coberta, e fazer a venda da call, e o que me limita é a quantidade de ativos que eu posso comprar. A mesma coisa na venda da put. Eu vou vender uma put, se o papel cair, eu vou ter que comprar o papel, então eu tenho que ter aquela grana em garantia. Claro que nós sempre montamos uma operação correndo determinado risco. Só que se eu for pensar somente na venda coberta ou na venda de put simples, eu vou ficar limitado. Não que as operações sejam ruins, são operações excelentes, mas elas vão limitar um pouco a potencialização que eu posso fazer, aí surge a nossa malha. Qual que é a base da nossa malha? Primeiro, a gente tem que entender o que é uma trava horizontal de linha. Uma trava horizontal de linha é quando eu vendo uma opção do vencimento atual e compro uma opção de mesmo strike de vencimento seguinte ou de vencimentos seguintes. Nesse caso, eu não preciso ter a ação para fazer a cobertura da opção vendida, pois a opção longa já faz essa cobertura. Claro que essa operação é uma operação de débito, então ela tem um risco limitado ao valor que eu paguei se for montada com call. Com put não é tão interessante, porque se o ativo cair muito, eu vou ter que pagar para sair da estrutura. Com call, não. Se eu montei essa operação e o papel cai, o valor que eu perco é somente o valor investido. Se o papel subir muito, o valor que eu perco é somente o valor investido. Claro que esse vídeo aqui não é um vídeo sobre trava horizontal de linha. Ela é apenas uma ferramenta que nós vamos usar integrada para montar nossa malha e você já vai entender. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha como funciona a trava horizontal de linha, para a gente já começar a vislumbrar o universo da malha de renda recorrente. Aqui no Opilab, para a gente fazer a nossa simulação, a primeira coisa que a gente olha é que se porventura eu estivesse com a intenção de fazer uma venda de put ou uma venda coberta em Petrobras, não seria o momento ideal. Por quê? Porque a volatilidade está muito baixa. Quando a gente olha a volatilidade máxima do ano foi 42%. A mínima foi 21%. Hoje, a volatilidade de Petro está em 27%. O IV Rank dela está em 28%. A vol está muito baixa. Não valeria a pena eu correr risco para vender uma call ou vender uma put numa operação simples. Se eu fosse montar uma trava de linha, talvez ela não fosse tão interessante. Mas eu vou simular aqui ela para você ter noção de como funciona e depois eu vou mostrar essa operação para a gente montar a malha de renda recorrente, onde, mesmo com a volatilidade baixa, eu consigo ter um resultado bem satisfatório. Então,
Pô, porque pensa assim, a volatilidade não vai estar alta o tempo todo para eu vender opções da Petrobras. Então, quando a volatilidade não estiver alta, eu vou deixar de tirar renda recorrente? Eu vou deixar de tirar grana do mercado? Claro que não, para isso que servem as estruturas. Mas vamos lá, o que seria uma trava horizontal de linha? A trava horizontal de linha é quando eu vendo a série atual, então, por exemplo, a Petrobras está R$ 37,60. Vou vender bem na linha do dinheiro, vendo uma call na linha do dinheiro, e vou lá para não ficar descoberto, porque aqui eu não tenho ativo. Se eu ficar descoberto e o ativo subir, eu posso perder infinitamente. Ainda mais na Petrobras, que paga dividendo. Cada vez que ela paga dividendo, ela joga o strike para baixo e a desgramada tende a subir. Aí eu fico enrolado com uma call lá dentro do dinheiro e isso não é nem um pouco interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou no vencimento seguinte, então eu vendi da série K, vou na série L para dezembro e vou lá e compro uma opção do mesmo strike ou strike mais próximo possível. A gente vai ver que a vendida ficou no 37,65 e a comprada no 37,69. Esses 4 centavos não vão fazer muita diferença aqui na operação. Vamos dar uma olhadinha como é que fica o payoff dessa estratégia. Essa estrutura aqui, ela tem um lucro com a passagem do tempo, desde que o ativo esteja em determinado range. Normalmente, você tem lucro nessa operação se o ativo subir até 6% ou cair até 6% do strike vendido. Aqui ele faz um break-even mais ou menos ali do 36,41 até o 39,80, mas isso varia muito de acordo com a volatilidade. E a nível de curiosidade, né, a gente está montando essa operação aqui pagando 62 centavos. Como está simulando com 1.000 travas de linha, são 62 centavos vezes 1.000, que dá R$ 621 aqui, nesse exemplo. Qual o valor justo pagar numa trava horizontal de linha? Bom, eu vou verificar qual foi a última rolagem, a rolagem mais perto da linha do dinheiro, que aconteceu no último vencimento. Se a gente quisesse ver aqui qual seria a última rolagem, eu poderia fazer uma operação inversa. Eu poderia zerar essa operação aqui e simular como se eu estivesse rolando a operação anterior. Se eu tivesse montado comprando na série K e vendendo na série J. Então, como seria a desmontagem? Eu ia comprar a série J, que eu estava vendido, e iria vender a série K, que eu estava comprado. Então, se eu pegasse a série J e comprasse a call na linha do dinheiro e vendesse a da série K, é como se eu estivesse desmontando uma operação realizada anteriormente, né? Então, aqui eu estaria recebendo hoje, que faltam 6 dias úteis para o vencimento, aliás, 4 dias úteis de acordo com o UpLab, 4 dias úteis para o vencimento, eu iria receber aqui 86 centavos. Então, pô, será que pagar 62 está legal? Será que é um preço adequado? Porque, teoricamente, com a volatilidade atual, o máximo que eu receberia para desmontar essa operação seria esse valor. Poderia melhorar um pouco mais perto do vencimento, mas acredito que não ia mudar tanto. Já acho que 62 centavos é um valor meio caro para pagar na estrutura. Mas o que eu posso fazer para melhorar a estrutura? Aqui entra o pulo do gato. Aqui eu vou ser um operador de estruturas de verdade e não só o convencional. Eu vou fazer o seguinte, em vez de somente montar a trava de linha, eu vou assumir o risco vendendo uma put. E esse é o risco total da operação que a gente vai mostrar hoje. É o mesmo risco de você vender uma put. Só que lembra no início que eu falei, poxa, vender uma put você fica limitado pela quantidade de margem que você tem. É verdade, mas você vai ficar limitado somente um passo por vez. É como se você vendesse o lote de put adequado que você pode. Então, eu consigo vender 100 put. Eu vou lá e monto 100 operações dessas. Quando a put virar pó, eu vou montar mais 100 operações. Então, eu nunca aumento o risco. Eu sempre espero o meu risco acabar, sigo com a operação lucrando toda semana e monto uma nova operação em novo strike, montando devagar a minha malha. Mas vamos por partes. Que operação que a gente vai usar para fazer a nossa malha? O nome dessa operação é Calendar Line. Você vai encontrar ela também por Straddle Long Call ou também Straddle Dinâmico. Você vai encontrar essas 3 nomenclaturas. E o que ela consiste? A venda de um Straddle e a compra de uma call longa. Você notou que a trava horizontal de linha era o quê? Era uma venda de call curta e compra de call longa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vender uma call e put curta e vai comprar uma call longa. Claro que a put é o nosso risco. Eu tenho que ter dinheiro para assumir o ativo se porventura o ativo cair. Vamos dar uma olhada como fica esse cenário aqui. E como seria a Calendar Line? Eu venderia uma call da série seguinte, a série atual está muito perto do vencimento, não compensa, quase não tem valor extrínseco. Se a Petrobras está 37,60, eu vou vender aqui o mais perto possível da linha do dinheiro, vendo uma call e vendo uma put. Para fazer a venda desse straddle, nota que ele é um straddle, né, um short straddle, onde eu tenho risco
ilimitado. Poxa, esse tipo de operação eu teria que montar também com a volatilidade alta, que não é o caso, né? A volatilidade está baixa. Mas para fazer essa venda do Straddle, eu recebi R$ 2,41. O que eu vou fazer com essa grana? Eu vou na série seguinte, agora eu vou na série L, eu vendi na série K e série W, que é a série de novembro, e eu vou na série L e vou comprar uma call do strike mais próximo possível do strike da put e da call que eu vendi. Então aqui vai ser o 37,69. Lembra a trava de linha que a gente fez antes? Então eu vou comprar no 37,69. E ainda fiquei com um lucro ali de 42 centavos. Então eu vendi o Straddle, comprei uma call longa, então a minha call está coberta. Para cima eu não tenho mais risco, e a gente vai ver isso no gráfico de payoff. Notem que para cima aqui eu não tenho mais risco, o ativo pode subir o quanto for, que eu não tenho mais risco na posição. E qual é o meu risco? É para baixo, é ter que comprar o ativo no strike da put vendida, menos aquele prêmio que eu recebi. Tá, beleza. Essa é a Calendar Line, Straddle dinâmico, Straddle long call, como você quiser chamar. O importante é você entender a posição. Perfeito. Até aqui, qualquer pessoa faz. Até aqui, qualquer juvenil, você vai ver qualquer canal na internet falando, que tal. É isso aí. Aí o camarada vai te dizer, se ficar de lado, você vai desmontar ganhando ali R$ 1.600, se cair, você vai tomar prejuízo na put, e se subir, você ganha um pouquinho. É verdade. Tem uma coisa, o payoff, ele nunca vai conseguir te mostrar as vantagens do tempo. Ele te dá uma estimativa de quanto você ganharia ou perderia na desmontagem da sua estrutura. É simplesmente assim. Aqui que o jogo muda, meu camarada. Tem duas formas de você utilizar essa estrutura. A primeira eu vou te mostrar agora, mas eu fiz uma tabelinha que eu acho que é muito mais fácil da gente enxergar essa possibilidade do que efetivamente no payoff, que é coisa de iniciante. Quem precisa de payoff tem que estudar um pouquinho mais, mas a gente está chegando lá. Vamos dar uma olhada na tabelinha. Estamos utilizando o link RTD para ficar mais fácil a gente ver a cotação, né? Petrobras a R$ 37,60 no momento da gravação desse vídeo. E aqui aquela trava de linha que a gente viu, né? Eu comprando uma opção com vencimento em dezembro, gastando ali R$ 1,99, e eu vendendo uma opção com vencimento em novembro na linha do dinheiro, né? Recebendo R$ 1,37. Então, o meu custo na operação é 62 centavos. Que é a nossa trava horizontal de linha. E aí, como é que a gente montou a Calendar Line, né? O que a gente fez? A gente foi lá e vendeu uma put também, né? Vamos colocar aqui uma venda de put. Vou colocar aqui abaixo para a gente enxergar bem. E o strike seria o mesmo strike da call, bem na linha do dinheiro. Nessa put aqui, eu recebo R$ 1,05. Aqui está uma sacada. Olha só, digamos que eu quisesse, que eu tivesse margem e não tivesse problema, porque lembra que o risco dessa operação é assumir o papel nesse strike aqui da venda da put, né? Então, vamos fazer o seguinte, e se eu abrir mão de um pouquinho de prêmio da put para montar mais travas de linha? Eu posso fazer da seguinte forma, digamos que eu tenho margem ali para vender 1.000 puts, vou vender 1.000 puts. Então, para vender 1.000 puts, eu recebo aqui R$ 1.050, porque cada put eu estou recebendo R$ 1,05. Show de bola. Quantas travas horizontais de linha, pagando 62 centavos, eu consigo montar com essa grana da put? Vai ser mais de 1.000, né? E como a gente pode fazer para descobrir isso? Eu vou dividir o valor total recebido aqui na venda da put pelo valor unitário das travas, né? Então vai ficar como? Vai ficar igual 1.050 dividido por 62 centavos. Eu consigo montar 1.693 travas a zero custo, só com a venda de put. Então eu consigo montar mais de 600 travas a mais somente vendendo uma put. Claro que, como o Petro, eu não posso fazer fracionado ali as opções, eu vou arredondar o número aqui. Vou botar para baixo para ficar zero custo, então vai ser 1.600. Então, eu poderia comprar 1.600 e vender 1.600 opções. Eu ia gastar aqui R$ 992, ia receber aqui na venda da put 1.050, ainda sobra um dinheirinho para corretagem e tal. Show de bola, perfeito. Esse aqui é um exemplo de Calendar Line. Vamos dar uma olhadinha como ficaria o payoff dessa estratégia para a gente ter uma noção do que pode acontecer com ela. O que alteraria nessa montagem? Que em vez de fazer 1.000 travas, eu faria 1.600 travas. Vamos ver o que acontece. Então, se eu mudar aqui para 1.600 e aqui para 1.600 compradas. Agora, como fica a minha posição? Bom, se a gente olhar o payoff, você vai ver que ele não muda muito. A diferença é que se parar ali no miolo, a gente recebe um pouco mais. Mas aí que está o pulo do gato. Talvez não seja somente essa a diferença. Vamos entender melhor do que eu estou falando. Qual que está o pulo do gato aqui nessa posição? Imagina o seguinte, a gente foi lá e fez a primeira montagem da Calendar Line, Straddle dinâmico, enfim, como a gente quiser chamar. E como é que foi essa montagem?
eu vendi 1.000 put, né? Vendi 1.000 W no strike 37,65. Aí, com a grana da put, eu vendi 1.600 calls da K do 37,65 e comprei 1.600 da L do 37,69. Show de bola! Então, eu tenho 1.600 travas de linha que foram pagas pela minha put. Aí, o que acontece? Bom, se o mercado ficar lateral, eu vou rolar essas 1.000 puts e essas 1.600 call no semanal. Então, eu vou rolar essa operação que, na verdade, não é nem um straddle. Essa operação aqui é um strap. É quando eu tenho mais calls vendidas com menos puts vendidas. Então, eu vou rolar toda essa parte vendida aqui, recebendo, não mexo na call longa e só embolso a grana. Essa é a situação 1. Situação 2, o papel sobe, ele termina acima de R$ 37,65. Aí o que vai acontecer? Esse é o melhor cenário, é isso que eu quero. Por quê? Porque a put vai virar pó. Se a put virou pó, acabou o meu risco. Aí eu tenho 4 rolagens semanais para ficar embolsando grana toda semana. Essa daqui é uma estrutura de renda recorrente. E como é que eu posso gerar uma malha de renda recorrente? Outra coisa, nota que eu tenho 1.600 travas e eu fiz apenas a venda de 1.000 put. Então, com 1.000 put, eu estimo que com a volatilidade atual eu consigo montar 1.600 travas. Aí, digamos que o papel subiu, eu fiz a primeira rolagem, então deixa eu ajustar aqui, para lembrar que eu estou comprado nesse camarada. Então, eu fiz a primeira rolagem, agora eu estou na K3765 W4. Então, eu rolei da mensal que eu estava para semanal da próxima semana, né? Lembrando que quando não tem W aqui, é W3. E aqui eu embolsei uma grana. Aí, o que o mercado fez? Ele foi lá e caiu. A Petrobras teve uma queda, ela está num range bem interessante. Digamos que a Petrobras foi ali para os seus R$ 37. Aí, o que eu vou fazer? Bom, eu não tenho mais put vendida. Eu posso assumir risco na put novamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou vender 1.000 put, vou vender do mensal, que ela tem um baita de um valor extrínseco, vou vender da X, do vencimento seguinte, no 37. O strike mais perto da linha do dinheiro possível. E como eu sei que 1.000 put compram 1.600 travas de linha, o que eu vou fazer? Eu vou vender 1.600 da L do strike 37 e vou comprar 1.600 da A, com vencimento em janeiro, do strike 37, ou mais perto disso possível, né? Aqui a gente não está olhando os strikes, mas seria mais ou menos isso. Olha como mudou o jogo agora. Eu já estou rolando e já estou ganhando grana no semanal nessa primeira linha aqui. E sigo rolando e ganhando grana até essa linha vencer. Só que quando chegar o vencimento dessa linha aqui, quando eu for rolar a última série K para a série L, zerando a operação, eu já tenho uma nova linha aqui embaixo para me gerar renda, onde se o papel ficar acima de 37, show de bola, porque a put vai virar pó e eu ganho a rolagem da trava de linha e eu começo o processo novamente. Se o papel cair novamente ou chegar num ponto que eu assumiria o papel, eu posso fazer a venda da put e montar novas travas de linha. Essa é a primeira forma que eu posso usar para fazer minha malha de renda recorrente, porque eu vou ter uma renda contínua. Cada vez que a put virou pó, eu posso fazer uma nova montagem. Aí pode surgir uma dúvida, poxa, Nobre, mas virou pó a put agora. Se eu quiser vender a put no semanal e montar no semanal, mesmo que a distância entre os vencimentos não seja tão longa, eu posso fazer? Posso. Cada vez que minha put virar pó, a put é o risco. Eu posso fazer uma nova montagem, virou pó. Eu posso fazer nova montagem e eu posso ir montando várias linhas de malha e fica bem interessante. E o que eu tenho que ficar atento quando eu monto essa posição? Pô, quando tá de lado ou quando sobe é bonito, porque daí o meu risco tá ok, as rolagens vão ser ótimas e eu coloco dinheiro no bolso. Mas se o mercado despencar, eu tenho que ter grana para comprar o ativo porque eu vou ser exercido na put. E como eu gosto de montar essa estratégia? Eu vendo o straddle, mesmo que eu monte menor quantidade de travas de linha, mas eu prefiro vender o straddle e comprar a call mais longa ainda. Com a volatilidade atual, a gente consegue comprar uma call na série A. A gente consegue vender um straddle na série de novembro, na série K e série W, e comprar uma call lá para janeiro de 2025, na série A, 2 meses à frente. Desse modo, eu ganho 8 rolagens. Vamos dar uma olhadinha para ver como funciona essa possibilidade. E o que muda aqui então? Então agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vender um straddle na linha do dinheiro da série de novembro. Então vou vender aqui uma call, vou vender uma put e vou receber 2,41. Só que agora, em vez de montar mais travas de linha usando a série de dezembro, eu vou procurar uma call mais longa. Com a volatilidade atual, eu vou conseguir pegar 2 meses à frente para janeiro. Se a volatilidade estivesse mais alta, eu conseguiria pegar talvez até 3, 4 meses, dependendo da situação.
Então, vendi o straddle, vou lá no vencimento de janeiro e compro uma call na linha do dinheiro, o strike mais perto possível do meu straddle vendido. Você vai ver que a nível de payoff não muda muito a estratégia. Se o ativo parar no miolo aqui, perto dos strikes vendidos, a gente vai ganhar um pouquinho a mais. Se subir, a gente ganha um pouco a mais. Só que o que muda efetivamente são as minhas 8 rolagens, porque eu estou vendido efetivamente na série de novembro e eu estou comprado na série de janeiro. Eu tenho 8 rolagens para essa posição. Uma outra sacada bem interessante que eu gosto de fazer é fracionar o meu lote. Imagina o seguinte, que eu tenho a possibilidade de comprar 3 lotes de Petrobras. Então, eu posso vender 3 lotes de put. Então, eu vou lá e vou fazer o seguinte, vou olhar o preço atrativo para mim, o preço que eu compraria o papel, porque esse é o risco. Digamos que a Petrobras está no 37. Eu vou lá e faço uma calendar line no 37, no strike 37. Vendo call e put do 37 e compro uma call longa de strike 37. O papel caiu mais um pouquinho, faço uma nova operação. Vendo call e put no 36, por exemplo, compro uma call longa no 36. O papel caiu mais um pouquinho, vendo call e put no 35, compro call longa no 35. Vejam que eu fracionei o meu lote em 3 lotes, então eu não fiz o lote cheio de começo. Eu fracionei. Se o ativo despencar, o meu preço médio está mais tranquilo. Se o ativo subir, eu ganhei todas as travas de linha para fazer rolagem. Vamos dar uma olhadinha em algumas possibilidades dessa operação. Aqui eu tenho uma tabelinha bem tranquila, bem simples, só para a gente entender o que acontece. Digamos, então, que eu possa vender 3 lotes de put, né, que eu possa assumir papel, assumir esses 3 lotes, se porventura o papel despencar, que esse é meu risco, eu tenho que entender meu risco. E como é que ficaria a operação? Se a gente for ver na tabela, aqui eu tenho os vencimentos semanais, né? Então seria o vencimento mensal de novembro, então a terceira semana de novembro, a quarta semana de novembro, a primeira semana de dezembro, a segunda semana de dezembro, terceira semana de dezembro, quarta semana de dezembro, primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro e a terceira semana de janeiro, até para a gente se acostumar que nos vencimentos ali da terceira semana é o vencimento mensal, por isso que ele não tem W do lado, tá? Então, como é que ficaria a montagem do primeiro lote? Fracionando o meu lote. Eu venderia call e put no vencimento ali de novembro, e compraria uma call longa com vencimento em janeiro. Perfeito, montei o primeiro lote. Se o papel ficar lateral ou se ele subir, eu vou fazendo somente ali a rolagem toda semana, embolsando e perfeito. Mas aí se o papel cair, digamos que o papel foi para R$ 36,00. Então caiu R$1. Eu vou definir essa distância. Eu posso pensar o seguinte, ó, cada R$1 que cair, eu vou lá e faço uma nova montagem, a cada 50 centavos. Vai depender bastante da sua análise. Eu gosto de fazer mais ou menos de R$1 em R$1, fica bem legal essa montagem aqui. Aí o que eu faço? Eu vou lá e vendo call e put novamente, lembrando que sinal de menos na frente é venda, sinal de mais é compra. E vou lá e compro uma call de vencimento em janeiro. Ó, fiz a segunda montagem, perfeito. Aí digamos que o papel caiu mais um pouquinho, ele chegou nos R$ 35,00. O que eu vou fazer? Vou largar a mão do meu terceiro lote, eu vou lá e vendo novamente call e put, e vou lá e compro novamente uma call longa. Então, nesse caso aqui, eu já tenho 3 linhas montadas. Se eu posso assumir somente 3 lotes de put, 3 lotes de ativo na queda, pronto, acabou a montagem. Se cair mais, eu não faço mais nada. E digamos que o papel, depois dessa última montagem, ele subiu e ficou aqui nos R$ 36,00. O que vai acontecer nos R$ 36,00? Bom, esse straddle aqui, do 36, eu vou rolar somente embolsando. Então, eu vou rolar esse straddle para a próxima semana. Então, eu vou rolar daqui para cá. Show de bola! Aqui vai entrar grana. Então, aqui entrou um dinheirinho. Vou deixar até o cifrão aqui para a gente lembrar que aqui entrou uma grana. Vou colocar até do centro aqui para ficar mais apresentável. Então, show de bola! Rolei, botei uma grana no bolso. Se o papel está no 36, vou até sinalizar aqui que ele ficou no 36, essa put aqui que eu tenho no strike 35, ela vira pó. Então, este camarada aqui virou pó. A minha put deixou de existir e eu vou rolar somente a call. Então, essa call aqui eu rolei e também rolei embolsando. Aqui eu ganhei grana também. Tá, e se o papel está 36, como é que fica essa posição aqui que está no 37? Bom, no 37, a minha call virou pó, então a call virou pó. E olha, se o papel está 36, eu ainda assim vou conseguir rolar essa put recebendo uma graninha. Show de bola! E eu tenho essa call longa que me sobrou lá no strike 37, que nesse momento, como o papel está 36, eu poderia montar um booster,
montar uma slide usando ela como cobertura, mas nesse momento eu não vou fazer nada. Então olha como ficou a minha posição após a primeira rolagem, com o papel ficando no 36. Eu ganhei grana nessa linha do 35, lembrando agora que essa linha do 35 agora é só rolar e ir colocando no bolso todo o vencimento. Eu ganhei grana na linha do 36, rolando tanto a call quanto a put, e se ficar por aqui eu vou rolar ganhando grana. Aqui eu tenho risco na put ainda. Na primeira linha, na linha do 35, aliás, a última linha, né? Nessa linha do 35 eu já não tenho mais risco. Então essa linha do 35 eu vou deixar até aqui sinalizada, porque essa linha aqui eu já não tenho mais risco. Essa linha aqui do 35 é só ganhar grana. Eu rolo ela agora eternamente até chegar no vencimento dela. Então tem mais 7 rolagens aqui e vou só ganhando grana. Essa linha do 36 eu ainda tenho risco, porque eu tenho a put vendida. E no 37 eu tenho uma put vendida. Aí digamos que eu fiz a primeira rolagem, então agora eu estou aqui, eu vou sinalizar que aqui já foi feita a rolagem, e eu estou nesse vencimento. Aí digamos que o papel no decorrer do vencimento, show de bola, ele veio de novo para 35. Aí o que eu vou fazer quando ele veio para 35 de novo? Eu vou lá e vou vender uma call, vou vender uma put e vou comprar uma call de vencimento longo no mesmo strike. Lembrando que aqui eu estou no 35 novamente, né? Então eu já tenho essa linha do 35 que eu já estou ganhando grana e eu vou vender de novo um straddle e vou comprar strike à frente. Como eu estou vendendo no semanal aqui, não é com tanta antecedência, eu não vou conseguir comprar uma call longa da série A. Isso eu não vou conseguir fazer. Mas olha, vendendo na quarta semana aqui de novembro, é razoável falar que eu consigo comprar uma call longa aqui da L. Então eu vou lá e compro uma call aqui na L. Então eu tenho mais 3 rolagens aqui para essa posição. E show de bola. Aí o papel foi lá e subiu no 36 novamente. Nota que não chegou ao vencimento. Aí ele venceu de novo no 36. Vou deixar em amarelo 36, porque ele venceu aqui novamente. Aí o que vai acontecer? Essa put aqui virou pó. Então o que vai acontecer aqui? Essa put virou pó. Essa linha aqui já não tem mais risco, porque a put virou pó. E eu vou rolar essa call aqui para o próximo vencimento, recebendo uma graninha. Então, recebi uma grana para rolar essa call. Essa linha aqui que eu já tinha, eu vou somente rolar novamente. Então, eu vou rolar ela e eu recebi uma grana para fazer essa rolagem. Então, aqui eu recebi outra grana. Se o papel fechou no 36, eu vou rolar o straddle novamente. Então, eu vou rolar o straddle e aqui eu recebi grana de novo para fazer essa rolagem. Se o papel está 36, essa rolagem da put eu vou fazer recebendo um pouquinho, mas eu vou receber. Então, eu recebi um pouquinho de grana aqui e show de bola. Nós estamos já na próxima semana. Nota, olha o que está acontecendo. Na linha do 35, eu consegui fazer 2 montagens. Então, eu tenho 2 linhas no 35 para rolar, eu tenho uma linha no 36 para rolar e eu tenho essa put aqui no 37. Lembrando que eu posso utilizar essa call aqui de cobertura para fazer um booster, slide, e que eu propositalmente eu não estou fazendo aqui. Por quê? Se o papel engatar uma alta forte, essa call vai valorizar. Então eu vou ganhar no direcional também, porque ela não me custou nada. Claro que se tiver uma queda, eu ainda tenho risco nessa put e nessa put. Essa linha aqui, como a put virou pó 2 vezes, ela não tem mais risco. Aí digamos que no próximo vencimento, o papel vai lá e para no 37 novamente. Então, ele não mais está aqui, o papel parou no 37. O que vai acontecer com o 36? A put do strike 36 virou pó. Então, essa put aqui, ela não existe mais. A call do 36, eu vou rolar ganhando uma grana. Então, ganhei grana na call. A call do 35, as 2 que eu tenho no 35, eu vou rolar e vou rolar ganhando uma grana. Porque elas já são uma linha que não tem mais risco. Então, eu rolei ganhando grana lá no 35. A put do 37, agora o papel parou no 37, né? Eu vou rolar ela embolsando. Vou rolar ela ganhando uma graninha também. Só que se o papel está no 37, eu posso vender uma call no 37. E para vender essa call, eu vou ganhar grana também, porque eu estou vendendo uma call. Olha que bacana. Então, quanto mais o papel for variando aqui, eu vou estar ganhando grana em todas as linhas. Na linha do 37, na linha do 36, na linha do 35. E se eu conseguir montar 2 linhas em 2 linhas do 35, olha que bacana. Claro que na próxima rolagem no 35, o que vai acontecer? Eu vou rolar essa call para cá. Então, ela vai ser eliminada, essa linhazinha menor que eu tinha montado, né? Mas eu sigo com a linha maior e se o papel cair de novo, posso fazer uma nova montagem nessa linha aqui. Então, olha que bacana. Enquanto o papel vai se movendo e as puts vão virando pó, nota nessa situação aqui que eu estou no 37, que a put do 36 já virou pó. Então, essa posição aqui no 36
já não tem mais risco também, então eu posso sinalizar aqui que ela não tem mais risco. A linha no 35 já não tem mais risco, as duas linhas do 35 não tem mais risco. E eu tenho risco aonde? Somente nessa put aqui. Lembra que eu podia vender até 3 lotes de put? Eu estou com uma put vendida. Se o papel voltar para o 36, eu faço mais uma montagem. Eu não vendo somente put. Eu vendo call e put e compro mais uma call longa. Se o papel voltar para o 35, eu vou fazer o quê? Eu vou vender call e put e vou comprar mais uma call longa. Nota que cada vez que o papel vai mexendo, eu vou aumentando a estrutura sem aumentar risco, porque o risco é a put vendida inicialmente. E cada vez que o papel sobe e a put vira pó, eu vou ganhando linhas sem risco para ficar colocando grana no bolso toda semana. Isso aqui pode se perpetuar. Uma outra coisa que é interessante a gente ressaltar é que a Petrobras, ela está ultimamente pagando bons dividendos, né? E cada vez que o papel paga dividendo, todos os strikes são ajustados para baixo e a Petrobras tem tido o comportamento, que normalmente é de uma boa empresa, de pagar dividendo e voltar a subir. Por mais que desconte esse valor do dividendo do papel também, ele retorna a subir. Isso é bom para essa estrutura, porque todos os strikes são jogados para baixo. O meu risco, que é a put, é jogado para baixo, as minhas linhas também, é verdade, só que daí eu acabo meu risco, porque a put vira pó, eu fico com as linhas de graça. Por mais que essa linha possa ficar bem dentro do dinheiro e com uma rolagem às vezes magrinha, muito dentro do dinheiro, não tem problema, porque uma rolagem magrinha de algo que eu não paguei nada é um valor excelente. Lembrando que na queda eu tenho que assumir o papel. Mas se eu fiz 3 entradas, por exemplo, eu fiz no 37, 36, 35... Se o papel cair, o meu preço médio é no 36, né? É muito melhor do que se eu tivesse vendido todo o lote lá no 37 e não tivesse mais nenhuma possibilidade de fazer nada. Então, nota, essa é a malha. A gente fez operações no 35, 36, 37 e quando as puts estão virando pó, eu vou ganhando dinheiro só nas rolagens semanais. Isso pode gerar uma renda por longo prazo. E quando é que eu vou montar no gráfico essa operação? Quando eu vejo o papel em tendência lateral, quando eu vejo o papel em tendência de alta, principalmente quando a gente tem um pullback ali. Tem, inclusive, aqui no canal vídeos mostrando como você montar operações que lucram na alta. Essa operação de renda recorrente aqui é bem interessante porque você lucra tanto na alta quanto na lateralidade. O seu risco é para baixo, mas para baixo numa queda forte. Se o papel cair pouco, eu ainda consigo ir lucrando com aquela venda da put que sobrou. E a minha call comprada está lá para dar nova cobertura, novas operações. Agora vai me dizer que você já viu uma operação tão completa e detalhada de renda recorrente no nosso mercado. É importante você utilizar essa estratégia em Petrobras. Todos os vídeos eu falo, você pode montar em Vale, bancos e tal. Por que não é legal de montar em banco, por exemplo, isso aqui? Cara, você vai ver uma put do Banco do Brasil, a volatilidade é tão baixa que a put não compensa, é muito barata. Você vai ver em ativos lá, como o Vale, é até interessante, tem uma vol legal, só que você vai ter dificuldade de comprar a longa, vai ser bem complicado. Então a Petrobras, que tem muita liquidez, tem uma volatilidade bacana de fazer operação dessa, ela é bem interessante. Inclusive por conta do pagamento de dividendos. Antigamente a gente fazia muita trava de linha em Petro com put, só que com o pagamento de dividendos, acaba que a trava vai para baixo e para put isso é muito negativo. Nesse caso, como a gente tem put vendida, é muito positivo, porque daí a nossa linha vai ficando sem risco. Agora, lembra daquele nosso combinado? Se esse conteúdo agregou, se ele ampliou a sua visão, não esquece de deixar aquele like, porque você ajuda demais o canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que a gente vai estar sempre disponibilizando por aqui. E eu quero te fazer um convite muito importante. No próximo sábado, dia 19 de outubro, vai rolar nossa primeira imersão presencial, o primeiro Conexão Opções. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer, trocar ideias, tomar um café com os maiores especialistas do mercado de opções. Eu te aguardo lá, os ingressos estão acabando, vou deixar o link na descrição, é muito importante que você garanta a sua vaga. Não vai ter igual. O primeiro é sempre o primeiro. Vejo você lá, um grande abraço, obrigado por sua audiência até aqui e até o próximo vídeo.